Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O livro dos Provérbios, no capítulo 14, versos 12 e 13, nos diz o seguinte: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Temos vivido dias difíceis em que nossas decisões, via de regra, têm sido marcadas não por princípios bíblicos, não por orientações da verdade, mas por aquilo que move as nossas emoções. Por isso, desde o grande lançamento do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, nos idos dos anos 90, virada dos anos 80 para os 90, nós temos ouvido falar muito sobre isso, inteligência emocional, aplicar as emoções de uma maneira inteligente para que as emoções trabalhem a nosso favor e não contra nós. Não obstante, temos ouvido tanto a respeito de inteligência emocional, continuamos sem perceber um dos grandes problemas da vida, que é conduzi-la por meio das emoções e não por meio dos princípios. Apesar de considerar que esta grande onda de discussão do uso inteligente das emoções a nosso serviço ser um fator de ajuda para nos conduzir nas nossas decisões, não pode ser, entretanto, o peso maior na balança das nossas decisões. O livro dos Provérbios, então, vem nesse sentido, trazendo luz sobre nós, quando Salomão, o sábio, nos diz que há um caminho que ao homem parece bom, ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Existem escolhas, decisões que movem a nossa vida e que no momento em que nós as estamos tomando, no momento em que nós as estamos executando, no momento em que as estamos aplicando, parecem ser as melhores decisões, parecem ser os melhores caminhos, mas por não estarem alinhados com aquilo que Deus prescreve a nosso respeito, podem ser perigosos caminhos que nos conduzem à morte, perigosos caminhos que nos conduzem à perdição. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma reflexão muito importante. O que é que está baseando as suas decisões? Suas decisões estão sendo tomadas a partir de princípios, a partir de valores que são mais firmes e mais sólidos do que a sua própria vontade, ou você tem quase que exclusivamente decidido os rumos da sua vida, decidido as coisas mais importantes da sua vida a partir das suas emoções. Lembra você que as emoções nem sempre acertam, as emoções quase sempre nos induzem a erro, porque as emoções abalam as nossas estruturas racionais, abalam as nossas estruturas de princípios. É tão forte falar sobre isso que, por exemplo, nas nossas leis internas no Brasil, você pode atenuar determinadas penas quando, debaixo da alegação de que alguém estava tomado por violenta emoção ou comoção, quando alguém estava associado de forte comoção, o que quer dizer que seus sentidos para tomar decisões estavam ofuscados por causa do furor, da violência, das emoções que estavam tomando o lugar da razão em um determinado momento da vida. Por isso, nós precisamos olhar para os princípios bíblicos e não tomar decisões a partir das emoções, mas procurar a sabedoria de Deus. Ademais, no verso 13, Salomão, o sábio, nos diz: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Nem sempre as nossas emoções estão demonstrando aquilo que de fato está no nosso coração. Por isso elas não são confiáveis. Não devemos resolver os rumos tão importantes da nossa vida a partir ou por causa das nossas emoções. Seja Deus sempre o centro das suas decisões, que a palavra de Deus consiga te trazer equilíbrio, consiga te trazer direção, consiga te trazer paz
para você decidir o melhor a respeito da sua vida na presença de Deus. Que Ele te abençoe e que você tenha sempre nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.